Fala pessoal, temporada nova se iniciando, amanhã o Internacional já entra em campo contra o Juventude, né, na primeira rodada do Gauchão 2021, e Abel Braga, treinador que foi eleito pela CBF o melhor treinador do Campeonato Brasileiro que recém terminou, é um prêmio de consolação após tirarem no apito, né, no Varmengo, o título de Abel Braga, mas o melhor técnico do Brasileirão não fica no Internacional. Vem aí Miguel Ángel Ramírez, como se especulava desde a eleição colorada, né, com ambos os candidatos tendo no Espanhol a principal opção para assumir o clube, mas que naquele momento de retomada do Abel, que engrenou uma sequência de vitórias logo após duas eliminações sofridas e um projeto que parecia estar fadado ao fracasso, foi impossível, né, trazer o Miguel Ángel naquele momento, e com o fim da temporada, com ou sem título, né, era muito provável que realmente Abel Braga não ficaria. E agora o treinador que mais comandou o Inter em número de partidas, também é o mais vencedor, mesmo não tendo vencido o Brasileiro. Vai ser muito difícil algum outro treinador conquistar uma Libertadores, um Mundial, como é o caso do Abel Braga, mas que seja o Miguel Ángel uma boa opção para 2021. Eu sou o Gregório Farias, está no canal Farias Colorado. Gostaria que você se inscrevesse no canal, ative as notificações para ficar sabendo quando eu postar vídeo novo e deixa o like no vídeo. Toca a vinheta. Temporada nova, treinador novo, ou seria melhor tudo novo, porque de Abel Braga para Miguel Ángel Ramírez, muita coisa vai mudar no Internacional, né? Abel Braga que, né, desta vez, nessa sua última passagem pelo Inter, né, teve um esquema muito mais defensivo e de contragolpe do que das demais, né? O Abel era considerado por todos nós um treinador ofensivista, mas nesse momento em que ele assumiu ao longo da temporada, sem conhecer muito bem o grupo de jogadores, ele optou por um esquema mais conservador e reativo. E, querendo ou não, deu certo. Abel Braga emendou 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, a maior sequência de vitórias da história do Brasileirão de pontos corridos, e faltou apenas o título, né? Foi eleito pela CBF o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, na verdade um prêmio de consolação para o Abel, uma vez que tiraram dele a oportunidade de dar o tetracampeonato brasileiro para o Internacional, né, no Varmengo e no Flapito. Mas vem aí Miguel Ángel Ramírez, Internacional olhando para o futuro. Ramírez que já estava acertado, né, desde que Alessandro Barcelos foi eleito presidente colorado. Eu, na outra rede social, havia feito um post na época da eleição pedindo para que ambos os candidatos à época, né, atentassem para esse treinador e fizessem uma oferta para ele, porque ele havia, com o Independiente Del Valle, sido eliminado da Libertadores para o Nacional do Uruguai. E quando o Palmeiras havia feito proposta para o Miguel Ramírez antes de contratar o Abel Ferreira, o motivo dessa contratação não ter sido feita pelo Palmeiras foi que o treinador espanhol havia pedido para terminar a Copa Libertadores pelo Del Valle antes de assumir a equipe paulista. O Palmeiras não aceitou, contratou Abel Ferreira e se deu muito bem, né? Foi campeão da América, todos sabem. Mas desde aquele momento, Miguel Ramírez e Internacional acabaram tendo seus caminhos cruzados, né? Porque foi Barcelos quem venceu a eleição e acabou contratando Miguel Ramírez, mas há a suspeita muito forte de que José Aquino, o candidato derrotado, também tinha um acerto com o treinador espanhol. E é uma revolução, uma verdadeira revolução que deve acontecer no futebol do Internacional em relação ao que vinha sendo feito nessa reta final. Por mais que o Abel estivesse atingindo os resultados, a mentalidade da direção colorada, da nova direção, é muito diferente em termos do que pensa sobre futebol, daquilo que vinha sendo executado. A nova direção, ela quer um projeto de longo prazo em que o Inter volte a ser protagonista, né, não apenas no resultado, mas também no desempenho dentro de campo, que é uma equipe que ocupe o campo do adversário o tempo inteiro, que pressione pelo gol, seja uma equipe intensa, uma equipe que, né, busque sempre vitórias maiúsculas, não só vitórias com tanto sofrimento, e que jogue bem dentro e fora de casa, sempre querendo propor o jogo e não apenas reagir. Miguel Ramírez tem tudo isso.
né? Miguel Ángel, que em relação ao Abel, que é uma lenda do futebol, né? Um treinador dos mais experientes que a gente tem em atividade no país, Miguel Ángel tem apenas um trabalho no futebol profissional, que é justamente o seu Independiente Del Valle, que encantou pela maneira como jogava futebol, encantou toda a América Latina. Nesse trabalho de poucos meses, Miguel Ángel foi campeão da Sul-Americana, classificou a sua modesta equipe para a Copa Libertadores, e na Copa Libertadores aplicou uma sonora goleada, eu não me recordo agora se foi 4 ou 5-0, eu acho que 5-0, no Flamengo, atual campeão da Copa Libertadores. Uma equipe pequena tocando 5 no atual campeão multimilionário Flamengo, que viria, né, depois a se tornar o bicampeão brasileiro, né, com a ajudinha do apito. Pois bem, Miguel Ángel Ramírez, eliminado da Copa Libertadores pelo Nacional do Uruguai de maneira muito injusta, mas que acabou ajudando, né, na sua contratação pelo Internacional. Para se ter uma ideia, nos dois confrontos, Miguel Ángel, a equipe do Independiente Del Valle do Miguel Ángel teve cerca de 78% de posse de bola, trocou mais de 500 passes, isso é quase o dobro do que o time do Abel troca por jogo, né? Finalizou mais de 20 vezes ao gol e não conseguiu se classificar, né, no tempo normal por um detalhe. Acabou, né, sendo castigado nos pênaltis por uma equipe que só se defendeu nas duas partidas, né, sendo eliminado pelo Nacional, que se limitou a se retrancar e esperar o confronto acabar no tempo normal nas duas partidas. E é o que a gente pode projetar do time do Miguel Ángel para essa temporada que se inicia, são saídas, né, de jogadores que não se adaptam ao esquema dele. O Internacional já liberou o Marcelo Lomba, goleiro titular há 2 anos, para procurar propostas, né, porque no esquema do Miguel Ángel a saída de bola, o goleiro ele é muito importante, tem que ser um goleiro que saiba jogar com os pés para dar mais opções de passe, né, na saída com os zagueiros e com os volantes. Então o Marcelo Lomba é um goleiro que ele é muito bom debaixo das traves, mas ele tem dificuldades tanto para sair do gol na bola aérea quanto para trabalhar com os pés. Então é muito provável que ele não se adaptaria, né, tanto quanto os outros goleiros, tanto o Danilo Fernandes quanto o Daniel, eles possuem mais facilidade para esse jogo de pés. Polêmica, Rodrigo Moledo está lesionado, mas é muito provável que se Rodrigo Moledo não estivesse lesionado, ele não fosse também a primeira opção para a zaga do Miguel Ángel Ramírez, assim como era com o Kudê, porque o zagueiro saindo com a bola, né, passando, driblando, fazendo lançamentos longos, é uma das características da equipe do espanhol. Pode ser que ele não fosse tão cabeça dura que nem o Kudê e valorizasse também toda a segurança defensiva que o Moledo entrega, em detrimento, né, da questão da saída de bola. Pode ser, mas só o tempo vai dizer, uma vez que o Moledo foi o último dos 4 jogadores do elenco titular do time titular colorado, né, a romper os ligamentos do joelho, vai demorar bastante para ele vir ainda. Rodrigo Dourado e Victor Cuesta devem ser, né, titulares do Miguel Ángel Ramírez, assim como o Saravia, que em breve retorna de lesão, mas um outro jogador que deve ganhar bastante oportunidade ao longo da temporada é Heitor, uma vez que o Inter não deve renovar com o Rodinei, e o esquema de Miguel Ramírez, pelo menos no Del Valle, utilizava laterais que muitas vezes fechavam para o centro para armar jogadas, para dar opção de passe não abertos rente à linha, mas mais centralizados. Isso porque o esquema do Miguel Ángel tem pontas velozes, dribladores e bem abertos. Então, para não ter tantos jogadores abertos e ter bastante ocupação de espaços no meio de campo, tanto para marcação quanto para armação de jogadas, o Miguel Ángel costuma usar os laterais mais centralizados e o Heitor tem essa qualidade de toque de bola, né? Um cara que cruza muito bem, bate bem na bola e vai acabar recebendo mais oportunidades também por ser um jovem, tem 20 anos, e o Miguel Ángel é um cara que ele tem um trabalho profissional, mas o restante da carreira dele toda foi trabalhando com jovens, lapidando talentos, e é a especialidade do treinador e é o principal cartão de visitas que fez com que o Inter o procurasse. Porque o Internacional é uma equipe que precisa vender jogadores, precisa formar e vender, não apenas uma safra, né? Nós temos uma safra muito boa no momento, mas o Inter precisa renovar essa safra ano a ano, e um treinador que está sempre olhando para a base, dando oportunidade para os garotos e
de ir lapidando esses garotos, né? Melhorando-os após que eles subam ao profissional, era fundamental nesse projeto de longo prazo internacional. E justamente por essa característica é possível que um lateral que esteja emprestado pelo Inter volte e possa ser utilizado, né, pelo menos como opção de banco de reservas. É o lateral esquerdo Zeca, que nos seus melhores momentos na carreira no Santos, ele se consagrou não por ser um lateral que ia à linha de fundo para cruzar, mas por ser um lateral que armava o jogo pelo meio, que tinha bons passes e chutava bem de fora da área. Desde que o Zeca não atuou mais com essas características, que virou primeiro lateral direito, precisando, né, ser um jogador de ir à linha de fundo, ou quando foi para o Bahia, né, para jogar também como lateral esquerdo, mas não tinha a intensidade que um esquema de contra-ataque, né, demandava, desde então o Zeca nunca mais foi aquele jogador que foi titular da seleção olímpica. Pode ser que o Zeca seja uma boa opção para ser o reserva do Moisés, uma vez que o Wendel, né, foi liberado para procurar clube, e o reserva imediato do Moisés nesse momento é o garoto de 20 anos, o Léo Borges, que tem pouquíssima experiência, né, no profissional. Vai ter alguma rodagem no início desse gauchão, mas ainda precisamos observá-lo mais para saber se ele pode ser, né, a primeira opção de banco de reservas para um time como o Internacional. Vem aí Miguel Ramírez, né? Se a gente passou essa reta final de Campeonato Brasileiro sofrendo todos os jogos, né, independente de ser um adversário qualificado ou ser um adversário muito ruim, a gente tinha dificuldades para vencer. Vencemos, era o mais importante, mas sempre com muita dificuldade. A tendência agora é que o Inter encare essas partidas, pelo menos as mais fáceis, né, contra adversários mais fáceis, como partidas em que é obrigado a não apenas vencer, mas convencer, jogando o tempo inteiro no campo de ataque, né, com um esquema ofensivo, um esquema às vezes com um centroavante e dois pontas, às vezes com dois jogadores de ataque, mas que sempre buscam muitas movimentações, triangulações, né, a saída de bola com o goleiro jogando um pouco mais adiantado e o primeiro volante recuando junto aos zagueiros para ter bastante gente nessa saída de bola, até para não entregar quando for pressionado, né, com aquela pressão alta. O Inter do Cudê saía com 3 jogadores, mas para esses 3 jogadores muitas vezes faltava uma opção de passe, tanto porque se passassem para trás o Lomba não sabe jogar com os pés, quanto porque faltavam opções de meio de campo que viessem receber essa bola, né, do volante e dos zagueiros. O esquema do Miguel Ángel ele é mais ajustado, né, ele é mais bem acabado, é um esquema em que sempre tem opção para passe, e a principal, né, filosofia dele é que os jogadores sempre ocupem o espaço do campo de maneira a fazer superioridade numérica, de modo que o jogador que está com a bola, por mais pressionado que ele esteja, ele sempre tenha alguém para quem passar. E assim a gente vai conseguindo, né, chegar mais perto do adversário, finalizar e ganhar os jogos com maior tranquilidade. Boa sorte ao novo treinador. É uma opção que me agrada, eu acho que pode dar certo. Talvez o Inter vai precisar ir para o mercado, talvez não, uma vez que ele vai olhar bastante para a base, mas o futuro é promissor para o Internacional. Eu sou Gregório Farias, não te esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.